Bom dia, meus amados. A graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, nos abençoando, nos instruindo, nos elevando mais perto do Senhor e da sua vontade. Um tema bastante difícil, porque pensamento, quem que é que pode, distinguir, saber o que se passa nas nossas cabecinhas, não é? Ou cabeção, né? É muito difícil. E a verdade é de que o pensamento ele vai longe, Vai longe, vai longe, vai longe. O cérebro ele consegue, raciocinar e pensar centenas, milhares de coisas. É o equipamento aí que é difícil até para medicina, para estudo, para avançar. Nesse sentido aí é complicado. Mas olha só, falando de mordomia no pensamento, a gente fala assim, que é os recursos do reino que nos foram confiados. Quando nós olhamos para esse tema à luz da palavra de Deus, porque assim, falar sobre pensamento vai longe, porque tem a filosofia e aí por aí vai, tem a questão cultural. Alguém pode dizer porque o latino, porque ele é mais passional, emotivo, os seus pensamentos são diferentes, são impulsionados pelo coração, pela paixão. Outro pode dizer porque o ocidental pensa de uma maneira diferente do oriental, por questão de uma cultura, por uma questão do impacto que tem da sua sociedade. Nós já somos cristãos, ou seja, já de países que têm o cristianismo, pensa de uma maneira diferente daquele do oriental, que é budista. Maneira como ele trata as coisas ao seu redor é diferente de nós, do ocidental. E por causa disso tudo, o contexto para se estudar, criar um raciocínio e tema, e poder aprofundar no assunto pensamento, é muito vasto. Mas o que me chamou a atenção, e eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã, abre a sua Bíblia, primeiramente no livro de Colossenses. Nós vamos passar alguns versículos até chegar no versículo que nós vamos trabalhar nesta manhã. Mas Colossenses no capítulo 3, já vai dar para nós, que somos de Cristo, um rumo. Porque veja só, como eu disse aqui, falar sobre pensamento é muito vasto. Onde que nós nos orientamos? Nós nos orientamos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que fala, é que vai nos dar um rumo, norte para as nossas vidas. Colossenses no capítulo 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte, Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e aqui o se fostes não é uma condicional, mas ele está reafirmando, vocês ressuscitaram, por causa que vocês ressuscitaram junto com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são
aqui da terra. Somente esses 2 versículos. Aí já vem a primeira pergunta, que já vai de impacto com o que a gente olha, que olha, de fato nós somos de Cristo, nós nos ressuscitamos juntamente com Ele, através, né, da sua morte, nós somos dele, então nós morremos para o mundo e agora nós somos nova criatura. Agora nós vamos pensar a respeito das coisas celestiais. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo vivo, assentado à direita de Deus. E aí eu falo para você, é fácil pensar nas coisas lá de cima? Não é nada fácil. Sabe por que não é nada fácil? Porque o nosso pensamento, e uma das coisas, um dos fatores aí para a geração do pensamento, é os nossos sentidos. Os nossos sentidos. Audição, olfato, tato, paladar. E isso daí, a visão, principalmente a visão. É o que influencia, o que mais influencia o nosso pensamento. As coisas que estão ao nosso redor. E como nós não vemos as coisas espirituais, nós não vemos a Cristo, nós, fisicamente, visualmente, nós não vemos a Cristo, nós não conseguimos contemplar e pensar as coisas lá do céu, e quando nós lemos na palavra de Deus fica mais difícil ainda, porque a Bíblia fala que as coisas que o homem nunca viu, ele não passou nem pela cabeça, é o que o Senhor tem reservado para os seus. Aí ficou mais difícil ainda pensar nas coisas lá do alto. Mas aqui já tem um rumo, já começou a dar um rumo para nós. Mas eu disse que nós somos influenciados, e uma das influências está nos sentimentos, nos sentidos, perdão. Mas os sentimentos também influenciam. E eu disse que a visão é um dos sentidos que mais pesam. E você pode ver isso no seguinte: o papai, o provedor da casa, ele abre a despensa e vê a despensa vazia. Imagina onde que vai a sua cabecinha, o seu pensamento. Vai longe, não é? Porque ele vê, se ele vê que está faltando algo, como que vai providenciar? E aí a sua cabeça começa a viajar em pensamentos. A crise do país está institucionalizada. O cristão não deve viver a crise, ele deve viver em Cristo. Mas olha no trabalho a ameaça do desemprego. O pensamento vê o corte, vê gente, ouve que estão cortando, está passando a limpa, né? Ele vê um camarada subir para o RH, falar com o chefe, pegar as coisinhas e ir embora, se despedir. O pensamento já viaja. Não é assim? Fica gripado. O camarada fica gripado, aí já dá uma tosse, já a coisa já sangra, já pronto. Aqueles mais emotivos ainda, já vou morrer. Acabou já a vida, né? É gripe suína, pronto. O pensamento vai longe. Vai longe. Então, olha só como que é difícil a situação. E aí você fala, não, mas Cristo, Ele é o que provém. Cristo é o que abre a porta onde não tem porta. Cristo é a nossa segurança. O Cristo vivo, é verdade, mas você olha e não vê a pessoa de Cristo, é pela fé, e é verdade, ele vai se manifestar, ele é realmente tudo isso. Mas olha só, por isso que o tema é muito propício.
mordomia do nosso pensamento. Porque nós já não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Somos dele. E agora o nosso pensamento deve estar voltado para ele, para a nossa segurança. Mas, olha só, meus queridos, eu estou falando que tudo isso está gerando, está impulsionando os nossos pensamentos. Dá uma olhada agora, abre lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Tenha um pouquinho de paciência, nós vamos ler alguns versículos para nós entendermos um pouco esse panorama na qual nós estamos inseridos, nós estamos vivenciando. Tiago, no capítulo 1, o versículo 14 e 15, diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí vem, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A concupiscência é o quê? É o desejo. O desejo do quê? O desejo da carne, que satisfaz, né? A carne do pecado, que satisfaz o olho, o olhar, que satisfaz a soberba da vida. Foi assim que Eva foi tentada. Foi apresentada para ela, olha, foi apresentada para ela a fruta, que poderia dar para ela um contentamento, dar para ela um conhecimento, e ela olhou, o versículo lá de Gênesis fala que viu que era boa, e comeu. Então, veja só, todos esses nossos sentidos fazem parte daquilo que Deus criou para o ser humano, para o convívio, para o contato com aquilo que Deus criou, para o mundo físico, para nós contemplarmos a beleza que o Senhor fez e nós desfrutarmos do propósito que Deus fez lá no Jardim do Éden. Mas a partir do momento que nós pecamos, que nós caímos, esse projeto de Deus, o inicial, foi deturpado. E agora Deus, ele restabelece esse novo projeto através de Cristo Jesus. E fala, agora vocês vão andar contemplando por intermédio, com a visão, com a maneira de enxergar, com a maneira de ver e de ouvir de Cristo Jesus. Só que, então entenda assim, o seguinte, que tudo não é pecado nós contemplarmos, nós vermos, nós ouvirmos, porque faz parte da nossa natureza humana. Mas cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você fala, porque isso é o que nós já temos a tendência para pensar negativo, para caminhar para o lado errado. E aí, o inimigo de Deus, o mundo, o diabo, potencializa, então, todas as coisas que nos cercam para desvirtuar ainda mais o nosso pensamento. A Bíblia diz, nós lemos que o nosso pensamento tem que estar voltado para as coisas lá do alto. Mas constantemente nós estamos sendo bombardeados pelas coisas do mundo, que é a natureza normal que nós temos que conviver, que não tem problema nenhum. Mas nisso daí está inserido aquilo que vai nos roubar o que é para nós pensarmos lá do céu. E aí a gente acaba olhando muito para cá, para a terra, e pensando demais nas coisas da terra. Por isso que o versículo diz, pensai mais nas do alto. Olha o versículo de 1 João, capítulo 2,
versículo 16. Primeira João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o que pertence ao mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Você lembra de Davi? Davi lá com a mente vazia, sem ficar pensando nas coisas do alto, era para pensar nas coisas do alto, está lá vacilando no terraço, aí vê aquilo que não devia. E é o seu pensamento. Gera, né, a concupiscência, e aí até que peca, e cai. E aí, meus irmãos? Na realidade, a Bíblia nos diz que nós devemos, se alguma coisa tiveres que guardar, guarda o teu coração. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal que labutam nas regiões celestes. A principal região que Satanás labuta é a mente da gente. Então, a gente pode estar confortavelmente sentado na poltrona da nossa casa, tudo tranquilinho, tomando lá o nosso suco, aí apresenta algum programa na televisão que a gente não deveria ver. Então, a gente deve guardar, ficar atento, vigiar e orar. Não é orar e vigiar, vigiar e orar. Porque quanto mais atento a gente estiver para as ciladas de Satanás, mais a gente vai se proteger, e hoje em dia vai proteger os nossos filhos, os nossos netos, que com televisão, no baixíssimo nível que está, principalmente uma TV Globo da vida, tá certo? E internet, esse negócio, está muito perigoso. Então, nós realmente temos que focar cada vez mais e praticarmos aquilo que a Bíblia nos ensina. Não é? Amém. Quando o irmão começou o estudo, o irmão falou sobre lá, Deus falou para Eva, para eles dois, do fruto que está no meio, não coma. Mas nós temos o inimigo. E ele também está de plantão, escutando o que Deus falou, porque ele também sabe. Ele não é onisciente, mas ele sabe. Aí, nada. Pode comer. Se vocês comerem, vocês vão ficar sabendo igual Deus, olha. Então, o que aconteceu, né? O caso, aí eu me lembrei de Davi também, lá com Betseba, né? Ele foi lá, passeou, olhou, ficou pensando, né? Se eu fizer assim ou assim, né? Então, pecou. É o nosso caso. Muitas vezes a gente diz, não vou pensar nisso. Mas aí vem o pensamento. Aí você diz, mas eu não quero pensar nisso. Aí vai, porque o ser humano, ele é, não sei, ele é vacilante. Desde que nasceu, desde que Deus criou. Então, veja só, meus irmãos, nós estamos à luz da palavra de Deus. Então, entendeu que não fez diferença se é ocidental, se é oriental, se é latino ou não. A humanidade, ele caminha nesse lado aqui. Por isso que nós estamos caminhando na direção da palavra de Deus. Agora, nós estamos falando de algo, os irmãos também destacaram aqui, e eu destaquei o seguinte, que nós estamos olhando para coisas que escancaradamente nos conduzem ao pecado. E eu citei o exemplo de Davi, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que olha, um pensamento que ele é gerado, ele olha lá, como eu disse, abriu a despensa, ele não vê nada, e agora? Né? E agora? E o pensamento que ele começa a caminhar, veja só, ele começa a caminhar na direção da falta de confiança em Deus. Não confiar em Deus é pecado? Sim ou não?
Sim. Entende? Então, veja bem, as questões não são só... a gente vê, às vezes, a questão do pecado aparente. Mas ele destacou aqui, antes, o Davi, ele pecou depois que ele deitou com a Batseba, ou quando ele viu e já desejou? A palavra de Deus fala o quê? Coração. Então veja só, pensamento e coração aí é que está gerando as coisas. Aí então, com esse panorama, então, os sentimentos, o sentimento e um pensamento errado está fora da vontade de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 16, vai nos dar um choque. Colossenses disse que nós devemos pensar nas coisas lá do alto por causa de quê? Porque nós somos nova criatura. Porque nós somos de Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós já não somos, nós somos forasteiros, peregrinos aqui nessa terra. Aí, o 1 Coríntios 2, versículo 16, olha o que fala. Uma pergunta, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí olha a segunda parte. Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja só. Nós estamos equipados, então, com a mente de Cristo. Recurso de Deus, promessa de Deus para vivermos uma vida aqui, separado do mundo, que glorifica a Deus, que não está agarrado nos pensamentos da terra, mas está pensando nas coisas celestiais. Como fazer isso? Já que nós vimos que é tão difícil, que é tão vasto o campo, tão complicado, como que nós caminhamos nessa direção? Aí agora abre então, meu querido, no livro de Filipenses, no capítulo 8, e agora nós vamos ver no livro de Filipenses, no capítulo 8, o que a palavra de Deus nos dá de orientação nesse aspecto. Porque nós olhamos as circunstâncias, nós vemos tudo isso, e aí a gente se deparou com uma situação bastante complicada e muito difícil. Jesus Cristo fala lá na época, para o pessoal da sua época, seus contemporâneos, fala assim, olha, não fique ansioso, né, com coisa alguma, não fique ansioso com aquilo que você come, que você veste, né, porque Deus nutre e supre a necessidade daqueles que são dele. Filipenses no capítulo 8, Filipenses capítulo 4, o versículo 6, 7, 8 vai falar sobre isso. Mas antes de nós chegarmos nesses versículos, nós vamos ver aqui primeiro um panorama, para nós destacarmos o sentido que Deus quer dar que Paulo também quer falar no texto aqui, e dar um sentido para nós, da nossa vida. Filipenses capítulo 4, primeiro versículo diz o seguinte: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Primeiro ponto, firmeza. Nós que somos de Cristo devemos estar firmes. E ele fala no Senhor. Olha o versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Segundo ponto, concordância, harmonia.
Na música, a gente vê o violão, o teclado, a guitarra, fazendo base. Embora cada um, você não anule, você consegue ouvir e destacar o que é piano, o que é violão, do que é guitarra. Eles não se anulam, mas eles estão harmoniosamente convivendo. Entende isso? Então, assim, nós temos uma maneira de ser, e a minha maneira de ser é diferente, às vezes, do outro irmão. É diferente da outra irmã. Mas nós temos que viver em harmonia. Temos que viver em concordância daquilo que é a orientação da palavra de Deus. Olha só o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Algumas versões falam regozije, né? Regozijai. Terceira coisa, se alegre no Senhor. A vida é difícil, mas nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Então, se alegre, né? Desfrute da vida que Deus lhe deu, da bênção que Deus te concedeu. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha só. Ele deu aqui para nós então que nós devemos caminhar com firmeza. Nós devemos caminhar com harmonia, com concordância. Nós devemos caminhar com alegria. Nós devemos caminhar com equilíbrio, com moderação. Entende que esses 4 aspectos estão relacionados com aquilo que nós vemos, com os nossos sentidos, com os nossos pensamentos? Entenda isso. Se eu abro o meu armário lá de mantimento e não vejo as coisas, e eu abalo a minha confiança no Senhor, entende que o meu coração não está mais firme? Entende? Entende que se eu olho a crise, eu posso não me alegrar mais no Senhor, ser demitido, e eu não mais me alegrar no Senhor? Não estou dizendo que você não possa ter momento que não possa se entristecer, mas veja só, isso não pode ser você não pode ficar naquela situação. No Senhor, Deus vai dar provimento. Deus vai abrir outra porta. Deus vai dar outro sentido. Tem um versículo bíblico que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Que viver servindo a Deus no período de bonança, qualquer um faz. Mas a gente nunca tem que ver esses períodos de crise como período de provação, e nunca perguntar ao Senhor, por que, Senhor? Mas para quê? O que tu queres me ensinar com isto? Não é? Sim. E aí? Olha só, equilíbrio, moderação, e a gente se depara com a situação em que já arranca o cabelo, sai correndo igual um louco, para lá e para cá, não é? Desesperado. E aí a confiança no Senhor. Entendeu que tudo isso está influenciando a maneira como o nosso coração, como bate mais forte, como que nós pensamos, como que nós nos sentimos em relação a tudo isso. Mas a palavra de Deus nos fala o seguinte, olha, vocês são do Senhor. Você tem que se permanecer firme. Você tem que permanecer equilibrado, moderado. Você continua sendo do Senhor, o Senhor não te abandonou. Se alegre. Porque Deus é o Deus da alegria, é o Deus que faz milagres. É o Deus todo-poderoso, se alegre com a presença dEle. Tenha harmonia, fica em paz. Tudo isso daqui, esses 4 aspectos, devem dar norte para nós. E aí o pensamento, né? Está em conflito com isso.
Pensamento que ele não entra em harmonia, que ele tira a nossa firmeza, tira a nossa paz, rouba a nossa moderação, o nosso equilíbrio, rouba a nossa alegria, está errado. Está errado. Tem que ser ajustado. Tem que ser ajustado. Isso daqui está influenciando na maneira de que nós, o nosso equilíbrio, a nossa firmeza, ou a nossa, qualquer um deles aqui está influenciando diretamente no nosso relacionamento com o Senhor. Está influenciando o nosso relacionamento na horizontal. Nosso relacionamento para com os outros. Olha para o cristão e vê um cristão desesperado que parece que não está firme no Senhor, é igual a um que não conhece ao Senhor, que diferença faz? Um coração firme, ele influencia, ele mostra para outro irmão que compensa, que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena se manter ali equilibrado. Mas e aí, o que a gente faz com todos os nossos sentimentos? O que nós fazemos com todos os nossos pensamentos? O que nós fazemos com tudo isso? Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Leva o pensamento, leva o sentimento de pavor, de medo, de pânico, de insegurança, leva a tristeza, leva as circunstâncias aparentes, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você está constatando fisicamente, leva tudo isso para o Senhor. A oração é aquela ferramenta que vai trabalhar os nossos corações, vai trabalhar a nossa mente. Versículo 7. Quando nós levamos isso ao Senhor, e a paz com a oração, com a súplica, com a ação de graça, confiando no Senhor, se alegrando, o Senhor é o Deus da minha salvação, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. A paz de Deus, que o quê? Que excede, que ultrapassa. Esse versículo lá é que vai muito além, vai bem mais longe do que aquilo que nós podemos pensar, do que aquilo que nós podemos sentir. Vai guardar o nosso coração e a nossa mente, entendeu? Os dois, o sentimento, vai guardar o pensamento no Senhor. Nós devemos fazer isso no Senhor. Firmeza nossa, nós não conseguimos. Alegria nossa, não vai. Equilíbrio e moderação nossa, não vai. Isso tudo é autoajuda. É gente explicando como é que você convive, como é uma história de sucesso, né? Regrinhas para o sucesso, para um equilíbrio. Não é isso. Se trata das coisas do alto, de equilíbrio no Senhor, firme no Senhor, alegria no Senhor, equilíbrio no Senhor. É o Senhor que santifica e separa o seu povo, para que nós somos de Cristo, separados porque ressuscitados por Cristo. A mente de quem que é agora? Nós lemos todos os versículos, a mente é de Cristo. Nós pensamos agora com quem? Que a mente de quem é que pode instruir a mente de Cristo? Mas então o Senhor nos instrui, para que no meio ao caos, no meio ao pânico, se estabeleça a paz, e a gente seja luz, e o nosso relacionamento está alinhado com o propósito divino, e ele reflete no nosso convívio, nos nossos relacionamentos. Tudo aquilo, meu irmão, que você olhar,
que não está tirando a firmeza, então guarda isso, está tirando a firmeza, está roubando o equilíbrio, a moderação, está tirando a alegria, a harmonia, a concordância com a igreja, voltada na palavra, com a palavra do Senhor. Você tem que rever o pensamento, rever o sentimento. Mas diz que o Senhor, Ele separou o seu povo. Ele que faz isso. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos almejar e desejar isso. Porque nós estamos vivendo uma vida que ela deve nos levar à maturidade. Deve nos levar cada vez mais a ser semelhantes a Cristo. A ter a conduta do Senhor. A não se abalar. Nós somos do Senhor. E aí então o Senhor já nos colocou nessa posição. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos manter nessa posição. De que forma, então? Se nós não conseguimos fazer isso, não é pelo autoajuda, não é com o nosso esforço próprio. É o Senhor que nos realiza. Mas nós vamos o quê? Nós desejamos, Senhor, estar aberto. Né? Estar limpos. Para que o Senhor faça ainda mais, trabalhe ainda mais tudo isso em nós. Como? Primeira coisa, elevando a Deus então, o nosso sentimento, tudo isso, em oração. Segundo ponto, então, olha só, o que diz agora, o versículo 8. Filipenses 4, versículo 8 diz assim: finalmente, olha, finalizando, meus irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Agora o Senhor dá para nós uma tarefa. Uma tarefa. Olha, você deve se ocupar com isso, com essas coisas. Você não está me vendo? Veja a minha manifestação. Você não consegue imaginar aquilo que eu preparei? Meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Aquilo que eu tenho para vocês é muito mais alto do que aquilo que vocês podem pensar, podem sentir. Então você se ocupe olhando para as coisas através da verdade. Cristo é a verdade. Tudo aquilo que não está em Cristo, tudo aquilo que não é de Cristo, não é verdadeiro. Entenda isso. O que não é verdadeiro, meus irmãos, é o quê? Falso. Não é? O que não é verdade é falso. Ou seja, o que é falso? Que tem uma aparência. Que se passa por verdadeiro, mas não é. Onde que nós sabemos? Você sabe pela palavra de Deus, você sabe pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós, porque é a mente de Cristo. Fala, isso aqui não é verdade, isso aí é falso. Já põe um alerta, o Senhor fala no nosso coração, fala na nossa mente, já põe um start ali, opa, alerta. Então você fica atento, você fica perceptível às coisas do Espírito Santo do Senhor. Não é verdadeiro, é falso. Está aparentando o seu negócio bacana, original, mas é falso. Parece ser original, mas é falso. É mentira. Pai da mentira, nós já sabemos quem que é. Outra, a palavra também quer dizer que é pretensioso. Sabe o que é? É que se diz que
que faz o mesmo efeito, que se pretende fazer o mesmo efeito. O efeito da verdade. O efeito da verdade de Cristo em nós, produz tantas coisas, coisas inigualáveis, coisas que nós não sabemos nem decifrar, mas por quem é aquele que é de Cristo desfruta isso e caminha pela fé, caminha com segurança e desfruta de alegria, de um conjunto de dons, de talentos, de recursos do Senhor. Mas aquilo que se pretende produzir algo que não é enganoso. Lembro que, novamente lá, a serpente para Eva, isso aqui vai produzir para você o ser Deus. Pretendia que o resultado fosse aquele, mas o resultado não é aquele. Às vezes nós ouvimos tantas coisas, meus queridos, que dão a aparência de que são verdadeiras, que se pretende dizer que vai dar certo, mas não vai. Caminha pelo que é correto, caminha pelo que é verdade já pela palavra de Deus. O que é honesto? Honesto é aquilo que é respeitável, que é honroso, que pode ser reverenciado. E tem todos esses aspectos aqui, são aspectos do fruto do Espírito também. São aspectos do próprio Deus derramando ao seu povo. Cristo como cabeça, dando isso para o seu corpo. O corpo do Senhor, ele deve caminhar pela vida de cabeça erguida. Não é o cabeça erguida cheio de orgulho, cheio de pretensão, mas é com honra, porque ele presta as coisas diante do Senhor e ele não tem nada para esconder. O pessoal olha e tem um respeito, tem uma admiração, porque é do Senhor. Nós fazemos as coisas para o Senhor. Tem momentos na vida da gente que a gente realmente pergunta por quê, não é para quê, né? Por quê mesmo? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com a minha família? Por que eu tenho que passar por isso? A gente pergunta por quê. Porque nós somos humanos e a gente pergunta mesmo, e a gente se sente arrasado, a gente se sente descuidado. Né? Naquele momento você pergunta, nossa, parece que foi abandonado. Por que Deus me abandonou? Eu procuro ser fiel, eu faço tudo que eu acho que é o correto. Por que o Senhor faz isso comigo? Aí você fica naquele tempo assim, parado. É um tempo muito ruim, dá vontade de desistir mesmo. Mesmo firme, a gente é humano. Eu acho que isso acontece com algumas pessoas. Aconteceu comigo, com a minha família, sabe? Mas aí o tempo vai passando e você vai orando, você não desiste. Você não pode desistir, você tem que ficar ali firme. Aí você vai orando, 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 e você realmente vai enxergando as coisas que Deus assim faz com você, o cuidado que Ele tem com você. E isso é maravilhoso, sabe? Ele vai cuidando, Ele vai assim, é muito bom. Eu agradeço a Deus assim pelo cuidado que Ele tem comigo. Por mais que aconteceu as coisas que aconteceu com a minha família, eu penso, obrigado, Deus, o Senhor continua aqui, eu continuo firme, o Senhor cuida de mim, cuida da minha família, cada dia mais eu enxergo cuidados de Deus nas nossas vidas. E é isso. O Senhor nos tira, o Senhor, às vezes as coisas saem do nosso chão, sai o controle, sai do nosso controle, só um minutinho. E aí, não é só no Senhor, todos nós. E aí, meu querido, é assim, rasgar o coração
Quantas vezes não tem que rasgar o coração diante do Senhor e ali pedir, Senhor, e pedir para o Senhor alinhar o pensamento, mexer no coração, nas coisas do sentimento. É só o Senhor. Se não é no Senhor, não consegue ficar firme. Como vai ficar firme? Como vai ficar firme com certas situações que nós convivemos? Por isso que a palavra diz, é só no Senhor. Só um momentinho, meus irmãos. Olha aqui. Eu acho aquela passagem que fala, olhai para os lírios do campo, para os passos, o Senhor não cuida. Aí quando chega uma situação, nossa, que a gente fala, e agora? Mas Deus, Ele está de plantão. Eu vou contar uma experiência, não vou dizer o personagem, mas uma certa ocasião eu fui fiadora. Eu estava em casa, recebi um telefonema aqui de São Paulo. Bom, então não precisa falar mais nada que vocês já estão... Então, aí disse assim, é Tereza Ferreira Santos? Falei, sou. Isso já tem uns 12 ou 15 anos. Aí disse assim, olha, a senhora deve 8.600. Eu tinha sido fiadora de alguém. Eu não me desesperei. Só falei, Senhor, e agora? Aí fui orar. Ele tinha uma questão na prefeitura de lá de Nova Iguaçu, do CLT, aquela parte que tinha que passar para funcionário, essas coisas. Aí, passou nem uma semana, o advogado dele ligou, falou assim, ô colega, seu trocado está no banco. Olha, era 8.600. Eu negociei para 8. Falei, o quê? Para pagar à vista? Não dá. Isso é experiência pessoal. Aí, o colega disse assim para ele, seu trocado está lá. Sabe quanto tinha, irmãos? 8.800. Então, aí que a gente entende essa passagem, porque somos humanos, como a irmã falou, né? Acontece coisas que você nem imagina. E Deus está ali, espera, calma, eu vou resolver. Deus não vai descer para a gente ver Ele, mas Deus vai usar o próprio ser humano que Ele criou. Então, eu fiquei tranquila, negociei, porque a outra pessoa tinha que também pagar, e resolveu. Não me desesperei, não fiquei triste, porque é uma coisa, você vai fazer um caso com isso, e aquilo vai para o outro lado. Mas Deus não nos deixa. Isso aí eu tenho prova pessoal. Amém. Amém. Leva para mim, para a Rose, só um momentinho, Rose. Porque já... Conversando sobre o que a irmã falou, a gente deve perguntar o que aconteceu, não por que, Senhor, mas o que aconteceu. Uma das experiências mais duras que eu tive na minha vida, que foi o divórcio no meu primeiro casamento, me custou até um pequeno infarto aos 41 anos. Qual foi a razão? Eu costumo dizer que quem optou pelo divórcio foi minha ex-esposa, se afastou do Evangelho, graças a Deus está de volta ao Evangelho, né? Porque nunca parei de orar por ela, e ela era uma serva do Senhor, mas aconteceu algo que eu conhecia um risco, tá certo? Que eu não deveria correr. Durante 12 anos de casado, eu não corri aquele risco, que era confiar em bens materiais que proviria da mão de uma pessoa que eu não deveria confiar, porque era uma pessoa literalmente dirigida por Satanás. Mas aí eu tinha ido para o Nordeste ser missionário lá, interrompido um doutorado nos Estados Unidos para ser missionário no sertão central do Ceará. E inicialmente as coisas não deram certo, porque o emprego que eu fui lá, quando comecei a propor a aplicação de tecnologias modernas que exigiam investimento, o meu empresário se amedrontou com as minhas sugestões, eu perdi meu emprego. E aí surgiu uma possibilidade de eu fazer sociedade com alguém que era do meio. Então, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor,
mas era do meio batista, mas realmente, pelos testemunhos que ele fez, não era convertido. Mas ele tinha um projeto da Sudene, e ele ficou sabendo que eu estava saindo daquela firma e me procurou para ver se eu não queria entrar de sócio. Aí, pela primeira vez, eu peguei um telefone e fui buscar recursos naquela fonte que eu sabia que não devia. Sabe a conclusão que eu cheguei? Que ao invés de eu continuar orando e buscar no Senhor a solução, eu fui confiar no carro dos egípcios. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não tirar o foco de Cristo. Tirou o foco de Cristo, meu amigo, se não tirar o foco de Cristo, por mais difícil que seja a experiência, a gente vai ser vitorioso. Costumo dizer que eu gosto muito da passagem quando o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando nem a morte nos assusta mais, aí nós somos verdadeiramente livres. Então é isso que a gente deve ficar firme aí, né? Porque senão a gente colhe frutos amargos da nossa falta de perseverança em confiar em Deus. Somente só no Senhor, meus queridos. Por isso que eu falo assim, não é com a nossa própria força, é no Senhor. Somente, irmã. Fala, irmã Rosa. Está tendo som aí? Pode. Tem? É. Ok. E quando a gente passa pelo deserto, porque todos nós passamos, quer sejamos cristãos, quer não, todos nós passamos em algum momento pelo deserto. Quando Deus está presente na nossa vida, assim, ajudando, não é? A atravessar esse deserto, que parece que não vai chegar nunca ao outro lado, a gente não vai sair dele. Quando a gente sai do deserto e olha para trás, é muito bom olhar para Deus e falar, nossa, Deus, o Senhor é tremendo. Porque o mundo, quando a gente está no deserto, diz assim, não tem mais jeito, acaba com isso. Toma uns comprimidos aí, sei lá, dá um jeito de acabar com isso, porque você não vai conseguir sair desse deserto. O mundo, o nosso inimigo, quer isso, o inimigo está no meio do deserto, não é? Mas quando a gente chega do outro lado e a gente olha para trás, a gente fala, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, não é? Eu também já tive uma fase onde passei por esse deserto que eu achei que nunca ia passar, mas chegou a minha vez também. E hoje eu olho para trás e falo, Deus, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, não há outro igual a Ti. E quando a gente está nesse deserto, o que a gente tem que fazer é aguardar quietinhos em Deus, quietinhos, porque Ele sabe todas as coisas, Ele tem os planos bons para nós, que Ele diz na Bíblia, não é? Eu tenho planos bons para você, eu não penso coisas ruins, eu tenho planos bons. Então, se a gente quer ficar com Ele, Ele tem os planos bons para nós, não é? Então, a gente tem que ficar quietinho, mas a gente muitas vezes fica barulhento. Não é barulhento gritando por aí, o barulho que a gente faz é dentro de nós mesmos. A nossa ansiedade provoca um barulho tão grande que nós mesmos, às vezes, não conseguimos ouvir ou enxergar aquilo que Deus tem para nós. E Ele diz na palavra, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nas mãos dEle estão todas as coisas, nada foge do controle dEle. E se a gente quer caminhar com Ele, Ele vai cuidar da nossa travessia no deserto. Amém. Sabe por que nós vivemos no deserto, como a irmã falou? Porque nós, seres humanos, nós temos dificuldade de colocar a palavra de Deus em ação. Quando diz lá, Paulo, parece, seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Aí chega na hora do não, a gente fica, pois é, né? Aí a gente não tem coragem de dizer não, e sim, e acabou. Não temos, irmão. Meus queridos, eu amo essa a aula assim, né? Você vê como que Deus faz as coisas, né? Como que Deus, a palavra dele é eficaz, é verdadeira e nós temos o recurso da parte de Deus. Meus queridos, eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque o tempo está corrido, já daqui a pouco se fina, mas olha só, ele fala mais aqui, ó, justo. Nós falamos que é honesto.
o que é justo, que tem retidão nas ações para com Deus. Lembra que nós estamos falando todas essas questões, nós vamos passar, meus queridos, todos nós vamos passar pelo vale, como a irmã Rose colocou, para cima, embaixo. A questão é que nós somos do Senhor e nós não podemos nos perder, porque nós não somos perdidos, no Senhor nós já fomos encontrados, já pertencemos ao Senhor. Então nós temos que andar de acordo com a posição que Deus nos colocou. Jamais, não tem morte mais, não tem. Vamos passar por experiência. Agora, é fácil? Não é, realmente não é isso. Não tem coisas que tiram o nosso chão, que vão nos abalar, que vão roubar a nossa paz. Qual que é o nosso papel? Para ser diferente do mundo, para trazer, para refletir as coisas do Senhor, para estar em comunhão com o Senhor. Não é só com pecado caído, como nós já colocamos, a própria falta de confiar no Senhor já é pecado. O próprio fato de nós não olharmos os olhos do Senhor é pecado. Já parte ali, não precisa de ficar fazendo pecado lá, o absurdo, não, esse já é o pecado. Então, é o que? É estar em comunhão com o Senhor, é olhar para a nossa vida, no final de todas as coisas, e ver que as nossas ações, justiça, é olhar que as nossas ações, Senhor, eu fiz o que estava no meu alcance. O Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe da minha fraqueza, mas eu fiz o esforço que estava para mim fazer, com a força do Senhor. As minhas ações foram justas diante do Senhor e foram justas diante dos meus irmãos, diante da sociedade. Fui justo para comigo mesmo, no meu próprio coração. A irmã Rose não colocou, às vezes a gente faz o estardalhaço, a gente não é justo nem com nós mesmos, a gente faz uma bagunça com o nosso próprio sentimento, nosso próprio coração, com o próprio templo do Espírito Santo do Senhor. Olha só, não. Agir com justiça, todos esses pontos, meu, é ponto que é para nós fazermos, é coisa que o Senhor colocou para nós fazermos, para nós continuarmos buscando, e é como se pudéssemos, né? Como se pudéssemos tornar favoráveis para a ação do Espírito Santo do Senhor, para o Senhor continuar fazendo a obra de santificação em nós. Pureza nas ações e no pensamento, santidade. O exemplo de Davi, então, abstenha da sua casa, tira da sua casa aquilo que não presta, tira da sua casa aquilo que você ouve, que está tirando a paz, que está fazendo você ter pensamento errado, sentimento errado. Na minha casa, meu querido, eu não ouço jornal. Jornal para mim, eu estou desatualizado, não estou desatualizado, porque a notícia corre de um jeito ou de outro acaba fazendo. Mas eu estou falando não estou falando para você, estou falando que é para mim. Jornal em casa eu não assisto. Rouba minha paz. Só tem notícia ruim, eu estou falando para mim, tá? Estou falando que é na minha casa. Você consegue assistir na sua casa e não roubar a sua paz, não tirar a sua alegria, você continuar firme no Senhor? Amém. Glória a Deus para você. Continua assistindo. Para mim, não serve. Para mim, não serve. Novela, para mim, não faz diferença. Não faz diferença porque eu também não assisto. Tira a sua paz, tira a sua tranquilidade, tira da sua casa. Para de ouvir, para de assistir. Aquela pecuinha que você fica sentadinho no grupo de trabalho, que só fica denegrindo, só fica roubando, sai do grupinho. Sai do grupinho. Que tira a sua paz, rouba a sua firmeza com o Senhor, tira o seu equilíbrio, tira a sua paz, a sua harmonia, corta, santifica no Senhor. Limpa a vida. Fuja, corra, tenha nojo. Há algum tempo, alguns anos atrás, o Senhor colocou uma oração no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos. Porque isso toca toda vez que eu penso e eu começo a olhar naquela direção, eu lembro dessa oração. O Senhor que colocou, não foi eu, não sei de onde veio. Ou melhor, eu sei de onde veio, foi do Senhor. O Senhor colocou uma oração no meu coração.
toda vez que eu lembro, eu falo assim, ora, pede para ter nojo. Nojo daquilo que não me agrada. Você vai orar e você vai clamar a mim para ter nojo daquilo que não me agrada. O Senhor colocou isso no meu coração. E essa começou a ser a minha oração. Eu vejo coisa que entristece ao Senhor, eu falo, Senhor, põe isso, me noja disso. Me noja disso. Eu vou falar para os irmãos, tem coisas que você acha que não alegra. Não alegra o quê? A carne? Porque eu não estou falando que o que gera pensamento ruim, não é que foge do Senhor, não é a concupiscência, não é aquilo que vai dar uma nutrição para a carne. Ah, tem coisa que é pecado, mas parece que é um pecado tão bom, né? E parece que não quer largar, porque satisfaz a carne, porque é bom ficar olhando, é bom ficar vendo. Homens, cuidado com pornografia, cuidado com aquilo que é imoral, cuidado com a mentira, cuidado com tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O Senhor dá nojo. Essa começou a ser a minha oração. Eu quero desafiar você a olhar para esse aspecto e buscar a santidade do Senhor. Claro, eu não tenho condição de fazer, mas o Senhor faz, é a mente de Cristo. Então o Senhor molda meu coração, faz a mudança que tem que fazer. Dá o meu olhar no Senhor. O que é amável é que é digno de amor. O que tem uma beleza no caráter, o que atrai. O Senhor não é assim, não é bom, nos ama e Ele nos atrai. Nós devemos ser amáveis com aqueles que nos cercam, para que o cheiro de Cristo, a pureza de Cristo, possa ser transmitida de nós e ao olhar para nós, o cara querer conviver com a gente. Cara amável, cara bacana, gente boa, quer saber mais da nossa vida, o que nós acreditamos, a quem nós servimos. Vamos fechar aqui, meus irmãos. De boa fama é que tem boa reputação, que tem virtude, que é excelente, que tem conhecimento e sabedoria. Isso é o que deve ocupar o nosso pensamento, não é o que nós lemos aqui? Ocupar o nosso pensamento. Quantas das coisas que nós estamos vendo que não gera nenhum conhecimento, que não gera nenhuma sabedoria, que não tem nada de excelência, não ocupa o seu pensamento, não ocupe os seus ouvidos, não ocupe o seu olhar. Não perca o seu tempo com isso. O seu trabalho, que tem louvor, ou seja, o que é aprovado. Olha só, meus queridos, e eu vou fechar aqui então com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Abra aí a sua Bíblia, todo mundo nesse versículo. Nós vamos finalizar então agora com esse versículo, meus queridos. 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3. Olha só, que lindo, 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 lindo. Versículo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e o 18. Olha o que diz. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E a liberdade é de pensamento, de coração, porque o Senhor, é o Espírito do Senhor que está se manifestando, que está dirigindo, que está conduzindo as coisas. E todos nós, como um rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, não estamos vendo, nós podemos sentir, nós podemos experimentar e apalpar o que o Senhor faz. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor,
o Espírito. É no Senhor que nós somos transformados de glória em glória. O Senhor já fez o papel dele. E Ele nos deixou o papel para nós fazermos, para nós almejarmos e buscarmos a santificação das nossas vidas. Senhor, eu quero que o Senhor continue trabalhando em mim. De glória em glória, amadurecimento, que a Silvia experimentou, passou tempo, foi difícil, um deserto longo, caminho longo, ainda vai tendo sentimentos do deserto. O povo do Egito, o povo de Israel não foi assim, quando ficou tempão lá no deserto, caminhando anos e anos no deserto, às vezes tinha saudade lá da época do tempo do Egito. Mas o Senhor vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando na nossa mente, de glória em glória, nos aproximando da imagem de Cristo, que deve ser gerada em nós. Perfeita harmonia com o Senhor e harmonia com aqueles que nos cercam, para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor continue falando no seu coração, moldando o seu caráter, o seu pensamento, suas atitudes de acordo com a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar então, essa manhã finalizando, louvando ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pela sua contribuição, cada um, né, que falou, que nos abençoa nessa aula, nessa EBD, nessa manhã. Querido eterno Deus, nós louvamos ao Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai querido, porque o Senhor é tremendo. O Senhor faz coisas grandiosas em nossas vidas. O Senhor fala aos nossos corações. O Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor não nos deixa desorientados, perdidos nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor, pelo teu Santo Espírito, que habita em nossos corações, que habita em nossas mentes, que nos conduz, ó Deus, de vitória em vitória, porque nós já somos vitoriosos no Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai querido, santifica a tua igreja, santifica o teu povo, que está aqui, ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo, que irão assistir ainda pela internet. Santifica a nossa vida, Senhor. O Senhor já fez esse trabalho, o trabalho é todo do Senhor. Nós não temos nada para apresentar diante do Senhor. Nós não somos nada diante do Senhor. Mas nós queremos caminhar, ó Deus, naquilo que o Senhor nos propôs. Naquilo que o Senhor está nos conduzindo e nos mostrando através da tua palavra. Pai querido, os desafios são grandes e cada um aqui está vivendo e experimentando um momento diferente na vida. Que o teu Espírito Santo molde a cada um de acordo com o teu querer, com o Deus pessoal que o Senhor é, com o Deus que trata cada um de nós como amigo, como irmão, como servo. Pai querido, molda em nós um coração agradável a Ti, que os nossos pensamentos sejam pensamentos agradáveis ao Senhor. Purifica, ó Pai, as nossas vidas, santifica o nosso lar, mostrando para nós aquilo que nós devemos tirar de nossas vidas, aquilo que nós devemos tirar dos nossos pensamentos, do nosso olhar, dos nossos ouvidos, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que nós possamos ser uma igreja que honra, que traz o Cristo vivo em nossas vidas, para que pessoas, ao olharem para nós, possam ver o Senhor. Não ver, ó Deus, o Carlos, esse ou aquele, mas ver o Senhor. Pai, molda em nós um coração de servo, um coração humilde, disposto, ó Deus, a ser quebrantado, a ser trabalhado para o Senhor. Ó Pai, faz isso, ó Deus, nos nossos corações. Nós não somos capazes de fazer isso, ó Pai. Nós esperamos isso no Senhor. E o Senhor tem toda a capacidade, tem todo o poder para moldar as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, tão somente, que ao passar pelo deserto, ao passar pelos vales na nossa caminhada aqui, que nós continuamos inabaláveis, que o Senhor continue com nossos pés firmes no Senhor, alegres, motivados pelo Senhor, com harmonia, desempenhando nossos dons e talentos e tudo aquilo que o Senhor nos deu nas regiões celestiais, aqui nessa terra, para o convívio com os nossos irmãos, com a tua igreja, com aqueles
que ainda vão agregar à família do Senhor. Pai, nós te louvamos por essa manhã, te engrandecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.